Eu vou mostrar como fazer a propagação de incertezas através de uma função usando planilhas de Excel. Vamos usar o exemplo de um pêndulo simples, um experimento onde obtemos o valor médio do comprimento, o valor médio do período e as incertezas respectivas. Calculamos o valor médio de G através da expressão 1 e queremos determinar a incerteza no valor médio de G, determinado através de 1, que é feito normalmente pela expressão 2. O que a gente vai fazer é automatizar a expressão 2 de forma que não precisamos fazer as derivadas parciais e assim podemos usar o Excel. Lembrando que expressões do tipo 2, a gente precisa que L e T tenham sido medidas de forma independente e descorrelacionada. E o mesmo será válido para os resultados que a gente vai usar na tabela do Excel. Se não for independente e descorrelacionada, a fórmula 2 não é válida, teríamos que usar outra fórmula. Aqui temos a expressão 1 e 2, mais uma vez, e prestando atenção na expressão 2, vemos que temos nessa derivada parcial uma diferencial ΔL no denominador e um valor de sigma, que é a incerteza, que a gente sempre assuma e que é muito pequeno. Então, um valor que é infinitesimal, lembrando o cálculo. Então, você vê que se você olha para as infinitesimais, a gente tem, na prática, de forma grosseira, uma infinitesimal em G, onde esse infinitésimo foi criado por você ter um pequeno passo no variável L. E no lado direito, no último termo, a gente tem uma diferencial em G que tem a ver com um pequeno passo no tempo. Então, podemos escrever a expressão 2 como diferenças finitas. Uma diferencial em G, que é esse primeiro termo aqui, entre valores absolutos, não seria necessário, porque está ao quadrado. E onde essa variação no L pode ser para cima ou para baixo, ou seja, uma derivada pela esquerda e pela direita, que não necessariamente são a mesma coisa, se essa diferencial aqui, se esse epsilon aqui for finito, então o valor da substituição do sigma com sinal positivo não é necessariamente o mesmo do valor do sigma negativo. Do lado do último termo, a gente tem similar para uma pequena variação no tempo. Então, isso aqui são diferenciais em G. Para uma função qualquer, teríamos que f de x médio e y médio, menos f de x médio, mais ou menos o sigma de x, e o y médio, e no último termo a gente tem o equivalente fazendo a variação infinitesimal no y, deixando o x fixo, e aqui temos o y médio, e o último termo é o y médio, mais ou menos o sigma y, onde o sigma é uma quantidade infinitesimal, porque a incerteza tem que ser muito menor do que o valor médio, tipicamente, exceto quando o y for zero, por exemplo, mas aí você assume que o sigma é muito menor do que valores típicos que se usam no experimento. Bom, como é que a gente vai lidar com esse mais ou menos? Vamos fazer a média, ou seja, a derivada média pela direita e a derivada média pela esquerda. Então, que a gente chama aqui de simetrizando essa função. A gente vai calcular o valor médio. A gente faz com o valor positivo pela direita e pela esquerda. A gente faz a derivada média e isso simplifica bastante. E é isso que nos permite substituir no Excel. Esse é um procedimento, poderia ter sido outro. E substituímos esta expressão aqui, que foi escrita desse jeito, no primeiro termo da equação 2, que está aqui, e de forma análoga você tem
o segundo termo do lado direito da expressão 4 e escrevemos aqui, que é análogo à expressão 5, mas eu não escrevi aqui. Então, a expressão 6 é o análogo da expressão 2, mas com diferenças finitas. Entrando em detalhes, para construir uma tabela para a gente substituir no Excel, a gente tem que a expressão 6 está reescrita aqui, lembrando que esse delta F subíndice X sobre índice S de simetrizado, é escrito como o valor médio da derivada pela direita e pela esquerda, e este delta Fs simetrizado é este termo aqui que está dividido por 2 aqui, esse é o termo como um todo, e esse delta Fx menos, quer dizer o menos porque tinha um sinal de menos aqui, é esse termo aqui, e este outro termo é este termo aqui. Bom, como é que a gente escreve, eu estou dando o final a resposta que a gente quer, mas para chegar nessa resposta a gente tem que montar com os valores que a gente tem, que é o valor de x, de y e o valor da função. Então, aqui tem a coluna com x, a coluna com y e a coluna com a função. Então, primeiro a gente escreve o valor médio de x, o valor médio de y, o valor médio de x mais sigma x, fixado y, valor médio de x menos sigma x, e depois faz equivalente, fixado x, mais ou menos no y, aplica a função nos valores das colunas da esquerda, a coluna do x, a coluna do y, então aqui é a primeira entrada, a segunda entrada, primeira entrada, segunda entrada, aqui é a primeira entrada, segunda entrada, e assim sucessivamente. Você está aplicando a função nas várias combinações do que você tem nas colunas da extrema esquerda. Aqui a gente faz a diferencial, a diferencial com sinal de mais, com sinal de menos. Isso aqui a gente vai substituir tudo no Excel, não precisa colocar tanta anotação, só a soma, a subtração, os módulos, etc. E substituímos aqui esses valores, derivada para cima, diferencial para cima e para baixo, e aqui está simetrizado, e você volta e substitui na expressão 6. Você pode fazer isso para 3 variáveis, então x, y, z, então você teria x mais delta x, x menos delta x, fixado o y e o z, e depois você fixa o x e fixa o z, faz a variação no y, e finalmente você fixa todos os x, todos os y, e faz a variação no z, aqui na última coluna. Você pode fazer com quantas variáveis você quiser. Aqui um exemplo numérico. Digamos que a gente tem este comprimento aqui e este período, e você tem que indicar sempre nesse tipo de valor se a incerteza é um desvio padrão ou se a incerteza é uma incerteza padrão, que é chamado antigamente de erro padrão, ainda é chamado no Origin, naquele software Origin, ainda é chamado de Standard Error, que é uma notação antiga, mas agora o nome certo é incerteza padrão. Então você tem que dizer se é desvio padrão ou se é incerteza padrão. Bom, dito isso, vamos propagar o valor de L e sua incerteza, T e sua incerteza, através dessa expressão aqui, e na nossa metodologia a gente tem já o valor médio e tem a incerteza do G. Vamos usar a planilha do Excel. Na planilha do Excel, eu já digitei todos os valores, digitei todas as fórmulas. Então, vamos fazer o seguinte. Bom, aqui está automatizado para escolher uma função de 2 variáveis, que você tem que escolher quantas variáveis você quer usar.
Aqui são uma função de duas variáveis, você não precisa essa automatização quando você for fazer a sua tabela. Vamos ver os valores. Vamos substituir a expressão. Copiar. Vamos dizer que a gente copiou a expressão errada. Vamos ver o que acontece. Normalmente, quando a gente copia a expressão errada, se a gente está fazendo propagação de incerteza usando derivada parcial, a gente não sabe se o valor da incerteza está correto ou não, porque é difícil ver o valor estimar só olhando o resultado final, se o valor de uma incerteza faz sentido ou não. Estou substituindo os valores das variáveis. Eu já substituí o valor da função. E aqui está. Aqui tem os valores. Bom, aqui o valor médio é 2,9. Obviamente que está errado, não é o valor, não está perto do valor da gravidade. Então você sempre desconfia que tem uma erro de digitação. O π aqui não está ao quadrado. Agora o π está ao quadrado. Então, com π ao quadrado, o resultado é 9,2. A incerteza deu 1,1. Essa incerteza 1,1 é aquele resultado da soma dos quadrados das diferenças finitas. Bom, e essa é a resposta, 9,2 mais ou menos 0,1, já está escrito com o número correto de algarismos significativos. Você não pode colocar muitos algarismos como eu estou fazendo aqui, porque é um experimento que teve poucas medidas, é um experimento de laboratório de ensino, teve menos do que centenas de medidas. Então, vamos deixar assim. E aqui está o resultado. Resposta G igual a 9,2, mais ou menos 1,1 metros por segundo ao quadrado, e você indica se a incerteza é desvio padrão ou é incerteza padrão. E esse é o procedimento. Eu tenho um exemplo aqui, outros exemplos, se você quiser praticar, nessa tabela de Excel que está disponibilizada. Você pode ver o exemplo do raio de um círculo, como é que fica. Você pode testar, por exemplo, até com 3 variáveis. Quando você for montar a sua tabela, bom, eu escrevi aqui do lado para poder digitar corretamente na tabela, copiar das formas que eu tinha feito antes. E aqui temos uma função de 3 variáveis. Se a gente muda a incerteza, você... Bom, esse aqui é um exemplo, não dá para mudar. Você pode usar isso aqui e aprender. É isso. Eu peço que você monte a sua própria planilha do Excel, que com a sua própria planilha você vai conseguir manipular os seus dados e fazer todos os procedimentos de processamento de seus dados experimentais usando a tabela. E outra recomendação que eu tenho é você pode implementar isso em uma programação de Python ou de MATLAB ou o que quer que seja o programa que você usa, o script que você usa para programar. Bom, é isso.